E neste vídeo eu vou trazer para você o conteúdo de primeiros socorros, sem esse negócio de protocolo, coisas simples que funcionam no dia a dia que você precisa saber. É literalmente o que salva vidas, beleza? Prazer, meu nome é Roberto, eu sou bombeiro há mais de 20 anos, técnico de enfermagem, atuo na área da saúde há mais de 22 anos, joelho no chão, todos os dias trabalhando como socorrista, como bombeiro, tá joia? E o que eu vou trazer nesse vídeo aqui para você, de uma maneira simplificada, é que você entenda, sem linguajar técnico, tá? O que você precisa saber literalmente de primeiros socorros, a como salvar uma vida de maneira básica, de maneira muito simples, tá? E eu quero contextualizar isso para você através de um mapa mental. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, tá joia? Eu vou colocar aqui a minha tela no canto, beleza? Vou diminuir a minha câmera aqui e vou abrir o mapa mental para vocês, tá joia? Fica comigo aqui, eu tenho certeza que você vai aprender muito, tá? Isso aqui é um curso básico de primeiros socorros, simples, 100% gratuito aqui para você, tá joia? Caso eu esteja muito lento no seu vídeo, é só clicar aí em configurações aqui no YouTube, você vai conseguir acelerar o vídeo aí, tá joia? Vamos lá, então primeiros socorros, o que você precisa saber, tá? Eu vou dividir em alguns módulos este curso aqui de primeiros socorros, 100% gratuito aqui para você no YouTube, beleza? O que você precisa saber sobre primeiros socorros? Nesta primeira aula aqui eu vou falar sobre a definição de primeiros socorros, o que é primeiros socorros, tá bom? O que compreende primeiros socorros, de onde veio esse conceito, tá bom? De maneira simples. Qual a diferença entre urgência e emergência? Exatamente, você precisa saber o que é uma urgência e o que é uma emergência, o que ameaça a vida num curto espaço de tempo. E saber sobre segurança, sobre a sua segurança, você precisa saber, tá bom? De vez em quando eu vou olhar um pouco para o lado aqui, porque eu tô com duas telas, para poder não ficar, né, a minha câmera não ficar na frente aqui do conteúdo para você, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos aqui para este conteúdo, né, sobre a definição. Eu vou aumentar aqui para que você consiga ver aí na sua tela a definição de primeiros socorros. Bom, primeiros socorros é o quê? São cuidados imediatos e provisórios dados a vítimas de acidente ou enfermidade no local dos fatos até que se possa entregar a vítima para uma equipe médica para os cuidados definitivos, beleza? Então, você precisa entender o seguinte: primeiros socorros são os cuidados que têm que ser realizados agora a vítimas de acidente ou enfermidade. Qual que é a diferença, né, de acidente ou enfermidade? Talvez você já saiba. Se você já saiba, tranquilo, eu peço um pouco de paciência, tá? A gente vai ter pessoas aqui de zero conhecimento até pessoas com conhecimento avançado, beleza? Eu preciso que você abra sua mente para você receber esse conhecimento de uma maneira diferente do que a gente vê aqui no YouTube, tá? Assisto muitos vídeos aqui no YouTube, eu vejo algo muito complexo, cheio de termo, que protocolo não sei da onde, protocolo não sei do que. Cara, o ser humano, ele é ser humano aqui, é ser humano lá nos Estados Unidos, é ser humano no Japão, é o mesmo ser humano, beleza? E esse ser humano tem um coração que bate no peito dele e tem um pulmão que respira ar, que entra o ar, beleza? Então o ser humano, para sobreviver, ele precisa de ar, oxigênio para sobreviver e sangue circulando no seu corpo, né, que te mantenha vivo, beleza? Então, independente da nacionalidade ou do protocolo A, protocolo B, eu preciso saber se respira e se tem pulso. Básico, é isso que você precisa saber, tá? E óbvio, eu preciso separar aqui o tipo de cuidado que eu vou dar para essa vítima, beleza? Mesmo que eu tenha uma sistematização, por exemplo, independente se é uma vítima de emergência traumática, uma vítima de acidente ou se é uma vítima que tem uma doença, eu preciso saber se ela respira e se tem pulso. É básico, isso é básico, é vital. O que é vital para o ser humano? Respiração e pulso, sangue circulando, beleza? Mas eu preciso entender o conceito de acidente ou enfermidade para saber qual que é a diferença de uma urgência e uma emergência para cada situação e saber sobre a minha segurança, que é o terceiro tópico aqui desta primeira aula deste curso de primeiros socorros aqui no YouTube, beleza? O que é um acidente? Toda emergência traumática,
de uma maneira muito simples para que você entenda, tá? Uma emergência traumática é algo de fora para dentro, ou seja, o corpo ele colide contra algum objeto ou algum objeto colide contra o corpo do ser humano, podendo causar lesões externas, visíveis, ou lesões internas, ou lesões externas e internas, né? Então, lesões visíveis e não visíveis. E as não visíveis são de extremo perigo, risco para essa vítima. Pode levar lá a óbito num curto espaço de tempo, tá joia? Então, isso é o acidente, é a emergência que a gente chama de emergência traumática, ou seja, simplesmente causou um trauma no corpo, beleza? Ocasionando aí lesões internas ou externas e vice-versa, como eu já falei. E a enfermidade? O que é uma enfermidade? Enfermidade é uma doença aguda, ou seja, acabou de acontecer essa doença, por exemplo, uma dor de cabeça. Você não, né, acordou um dia, não está se sentindo muito bem, está com uma dor de cabeça muito forte. Então isso é o quê? Algo agudo, de momento ali. Mas não, eu tenho enxaqueca. Enxaqueca é uma doença que causa o quê? Dor de cabeça constantemente. Precisa ser tratado, acompanhado, né, feito acompanhamento médico, feito medicamentos ou os diversos tipos de tratamento que tem, beleza? Isso é uma enfermidade, algo agudo ou crônico, que já existe, está ali, que precisa ser tratado, tá? Isso causa o quê? Um problema de dentro para fora, a enfermidade ela é de dentro para fora. Então a enfermidade é algo que está dentro do seu corpo, que aflora, que vem através de sinais e sintomas, beleza? E eu tenho a situação mista, eu posso ter tanto a emergência traumática quanto a clínica, ou seja, tanto o acidente quanto a enfermidade junto. Vou dar um exemplo, eu estou pilotando uma motocicleta e de repente por algum motivo interno, uma enfermidade, eu desmaio, venho a desmaiar. Eu desmaiei pilotando a motocicleta, eu vou sofrer a queda. Então eu tive um mal súbito, uma emergência clínica, uma enfermidade. Na sequência eu tive um trauma, um acidente, uma emergência traumática. Então eu posso ter as duas situações, tá? E é importante a gente saber disso porque a abordagem ao tipo de vítima, se é trauma ou se é doença, ela vai mudar um pouquinho. Pensando no quê? Na estabilização da coluna. Basicamente é isso, tá? O que muda no atendimento de primeiros socorros para uma emergência traumática, para uma emergência clínica, é a abordagem inicial, se eu vou estabilizar ou não a coluna, para não permitir, por exemplo, que a vítima movimente ou realize movimentos errados, que possa vir a lesionar a coluna dela. Basicamente é isso, tá? E nos primeiros socorros, né, a gente vai fazer o quê? Cuidar de ferimentos que possam ameaçar a vida da vítima num curto espaço de tempo, ou seja, ferimentos esses que possam levar a vítima a óbito num curto espaço de tempo, como, por exemplo, uma grande hemorragia, tá? Então isso pode ser uma lesão, né, grande, com um grande sangramento, pode levar a vítima a óbito num curto espaço de tempo. Ou uma vítima que está engasgada. Ou uma vítima, por exemplo, que desmaiou, ou uma vítima que está tendo uma convulsão, ou uma vítima que sofreu um afogamento. São as modalidades, as diferenças, as diferentes situações que a gente pode se deparar de uma vítima, tá? Mas a abordagem inicial, ela só vai mudar ali para o trauma clínico no que tange a coluna, a estabilização manual da coluna, beleza? Que também é algo muito simples que durante esse curso eu vou abordar aí para vocês. Então a gente precisa reconhecer rapidamente lesões que ameaçam a vida dessa vítima num curto espaço de tempo. Se eu pego uma vítima e reconheço que ela não respira, se ela não respira, em questão de 1 minuto no máximo, o coração dela vai parar. Se ela não respira e o coração vai parar, é algo vital. Eu preciso respirar para que o coração mantenha funcionando e o cérebro fique ligado, fique com oxigênio nele, que ele fique vivo, tá bom? Então, eu preciso reconhecer rapidamente se essa vítima tem ou não sinais vitais e se ela não tiver, eu preciso tomar atitudes rápidas para salvar vidas. E muitas vezes não dá tempo de esperar o socorro chegar, não dá tempo de esperar o apoio chegar. Se você ficar demorando muito tempo, é vida em primeiros socorros, tá? Uma pessoa ela pode ir a óbito em 10 minutos, beleza? Que dentro do curso aqui, quando a gente for falar de parada cardiorrespiratória, eu vou abordar um pouco mais sobre isso, beleza? Então fique tranquilo,
É muito conteúdo, mas eu vou trazer ele, como eu já falei e friso, de maneira muito simples para você entender no seu linguajar, sem coisas muito técnicas, tá? Você precisa aprender a salvar vidas, aprender a salvar a vida do seu pai, da sua mãe, do seu filho, ensinar as pessoas, ensinar na escola, ensinar as crianças, tá bom? Então, eu quero que esse conteúdo aqui seja compartilhado, que você compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas, por isso que eu estou trazendo ele aqui de graça para você, tá? Então, compartilhe o conhecimento, porque esse conhecimento salva vidas, beleza? Então, essa é a definição. Se ficar com alguma dúvida, já sabe, deixa aí nos comentários abaixo do vídeo, tá bom? E eu vou deixar meu Instagram também, aproveitando, tá? Se você não me segue, vai estar abaixo aí, @roberto.defende, tá? @roberto.defende. Me segue lá no Instagram, beleza? Qualquer dúvida pode me chamar lá que eu respondo todo mundo, beleza? Qual que é a diferença, então, agora nesse segundo tópico, tá? De urgência e emergência. Pô, Roberto, por que eu preciso saber qual que é a diferença de urgência ou emergência, tá? Ó, só fazendo uma pausa aqui, presta atenção. Às vezes eu vou falar Roberto, às vezes eu vou falar defende, tá? Fique à vontade. Vamos já aproveitar que essa aqui é a primeira aula do curso. Me chamem de defende, tá? Porque é meu nome de guerra, é assim que as pessoas me conhecem quando eu dou treinamento, é assim que eu me apresento, tá? Então me chama de defende, assim como tá no meu canal aqui, canal do defende, beleza? Já que o canal do defende, então me chama de defende, beleza? Então o que é uma urgência e o que é emergência, beleza? Ele é mais grave que o outro, obviamente. Você já foi num pronto-socorro, num hospital que você viu lá sala de urgência e sala de emergência? Tem diferença, não tem? Com certeza, e a diferença é essa aqui, ó, tá? Então, o que é uma urgência e o que é... Deixa eu só diminuir aqui para ampliar para você ver que tá cortando aí na sua tela, tá? Então, vamos lá. Desculpa. Bom, gente, uma urgência de uma emergência, né? Qual que é a diferença entre um e outro, beleza? Tô com uma dificuldadezinha aqui de ampliar, mas espera aí que vai ficar bom, ó. Vê aí se tá aparecendo para você. Aí, acho que melhorou agora, né? Bom, vamos lá. Urgência é uma situação que exige uma ação rápida, tá? Então, a urgência, eu preciso ser rápido, mas que não é imediatamente fatal. Ou seja, o problema que a vítima está passando, clínico ou traumático, né? Então, uma emergência traumática, uma emergência clínica ou mista, não é um problema que ameace imediatamente a vida dela, mas que urge. Ou seja, eu preciso ter agilidade, eu preciso ser rápido nesse atendimento, para que não se torne, a urgência não vire uma emergência, entendeu? Então ela pode vir a se tornar uma emergência se não for solucionado o que? O problema. Então eu preciso resolver esse problema, tá? Roberto, dê um exemplo para mim, ó. Uma hipertensão, uma pressão alta. Então eu pego ali uma pessoa, né, uma idosa, um idoso, né, ou qualquer uma pessoa que eu verifique a pressão e a pressão dela esteja alta. Hoje, né, muitas pessoas têm aparelho de pressão em casa, aqueles de punho, né, ou de braço mesmo. A gente compra, aperta um botão e ele já dá ali, ele monitora, né, a pressão, a gente consegue saber a pressão arterial. E eu verifico se a pressão arterial, por exemplo, está 18/10, uma pressão arterial alta. Né? O que uma pressão alta, uma pressão arterial alta, uma hipertensão pode causar? Pode causar o famoso derrame, né, que as pessoas falam, fulano teve um derrame, que no linguajar mais técnico, né, a gente chama de acidente vascular cerebral, pode ser isquêmico, que é uma obstrução de uma artéria, ou hemorrágico, que é o rompimento aí de uma artéria cerebral, tá? Não vamos aprofundar nisso, não precisa aprofundar nisso, tá joia? Mais para frente eu trago algumas situações clínicas para vocês, só de exemplo, mas não precisa se aprofundar, você precisa saber o que você precisa atender, ou seja, uma pessoa que está com uma pressão arterial muito alta, ela pode ter um AVC sim, então é uma coisa urgente, ela precisa ser medicada, então precisa que um médico atenda ela, que medique essa pessoa para que a pressão dela normalize, que baixe essa pressão, tá joia? Então, essa é uma situação. Ou uma emergência traumática, por exemplo, em que a pessoa... ela sofre ali um trauma, um acidente, ela tem uma fratura. Ela fraturou o pé, fraturou a perna, fraturou um braço. Num primeiro momento, uma fratura não é algo extremamente grave. Mas essa fratura, ela pode ter perfurado, por exemplo, uma fratura de costela, ter perfurado um órgão e ter uma suspeita de hemorragia interna que, conforme vai passando o tempo ali, pode agravar a situação dela. Tá? Então, a gente tem vários exemplos aqui e fica humanamente impossível de trazer todos os exemplos, tá? Não
Ó, já pensa aqui comigo, cuidado com o e se. Talvez você vai ter uma dúvida ou defende. E se a pessoa tiver assim? E se a pessoa tiver assado? Não se preocupe com isso. Você precisa entender a sistematização de atendimento básica, tá? Você precisa entender o que é grave numa situação de primeiros socorros. E eu vou trazer esse conhecimento simples para você reconhecer num método passo a passo simples que eu te pego pela mão, desculpa, para você aprender. Que você vai aprender aqui durante esse curso, aqui no meu canal, de maneira muito simples, para você reconhecer rápido. Você vai saber rápido o que é uma urgência do que é uma emergência, tá bom? Então tem exemplos aqui embaixo. Ó. Uma fratura simples, febre alta, cortes que requerem uma sutura. Então aquele corte que dá o famoso ponto, né? Nossa, eu cortei a cabeça, cortei o pé, né? Cortei a mão, machuquei aqui, tomei 5 pontos, 3 pontos, 2 pontos, tá? Então é algo que é urgente, mas não ameaça a sua vida num primeiro momento, tá? Não ameaça a vida da vítima, não a sua, num primeiro momento, tá? E o que era a emergência, então, né? O que é a emergência? Eu até vou ampliar um pouquinho mais aqui. Gente, se tiver uma música de fundo, é o vizinho que ligou o som aqui. Eu não consigo controlar isso, tá? Mas vamos tocando aqui, presta atenção aqui em mim, tá? Emergência é uma situação crítica que ameaça a vida do paciente de forma imediata. Ou seja, eu preciso fazer algo agora, não dá para esperar. A gente vai ligar para o socorro, vai pedir ajuda, mas eu preciso fazer algo rápido. Por exemplo, um infarto. A pessoa está infartando, ou seja, ela está com uma obstrução numa artéria ali no coração, tá? Nós não vamos aprofundar nisso também. Nós vamos reconhecer os sinais e sintomas de infarto, que é o braço esquerdo geralmente fica formigando, a pessoa tem uma dor no estômago, uma dor no peito muito forte, ela fica pálida, ela transpira muito. Essa pessoa não pode fazer esforço, tá bom? Uma grande hemorragia num acidente, está sangrando muito. Você precisa conter esse sangramento, porque nós temos, o ser humano adulto, só para você ter ideia, a gente tem de 6 a 7 litros de sangue. Se um trabalhador, por exemplo, se corta com uma máquina, tá? Lembre-se, né? Cuidado com isso. Vou reforçar, eu sou chato em algumas coisas, tá? Já vão acostumando aí comigo. Só estou dando exemplos. Os exemplos eles podem ser dos mais diversos, tá? Uma pessoa se corta com alguma ferramenta, pega uma artéria e está sangrando. Ela pode morrer em questão de minutos. 2, 3 minutos ela sangra completamente ali e vai a óbito, tá? Então uma grande hemorragia é algo urgente, precisa ser contido. O engasgamento, pessoal, é algo que a pessoa respira? Não, então não é urgência, é uma emergência. Por quê? Tem alguma coisa obstruindo a garganta dela ali, o ar não passa. Se não chega ar nos pulmões, não tem troca gasosa, o sangue não consegue mandar oxigênio para o sistema, começa a faltar oxigênio no cérebro, tá? Então a gente precisa realizar a manobra de desengasgamento. Eu já salvei minha mãe em casa, tá? Não era bombeiro ainda, eu era técnico de enfermagem já. Trabalhava no hospital, eu entrava à tarde, eu estava almoçando, minha mãe engasgou com uma carne de panela. Se eu não estivesse em casa para realizar a manobra de desengasgamento, talvez minha mãe teria morrido, jovem ainda, tá? Então, assim, são coisas simples que salvam vidas. Coloca isso na tua cabeça. Primeiro socorro é algo simples que salva a vida, beleza? Então, emergência é isso. É algo que não dá para esperar. Se eu não fizer alguma coisa agora, em questão de minutos, essa pessoa, ela vai morrer, beleza? E sobre segurança, tá? Sobre a segurança. Gente, precisamos estar seguros para atender qualquer pessoa. Eu preciso saber o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu. Uma coisa é um acidente de trânsito, por exemplo, você está na rodovia e se depara com um acidente de trânsito. O acidente de trânsito ali com uma vítima, 2 vítimas. Deixa eu só mutar meu celular aqui. Pronto. Uma coisa é um ônibus, por exemplo, um micro-ônibus com várias vítimas. Então, o que aconteceu, aonde aconteceu. Um exemplo, uma queda de bicicleta na rua aí da sua casa. É uma rua que não tem muito trânsito, está mais tranquilo. Você consegue sinalizar ali as pessoas que estão vindo. Agora, como é que você sinaliza numa rodovia? Agora, como é que você sinaliza numa rodovia de noite, chovendo, granizo, ventando? Tá vendo? Não há nada tão ruim. Existe um ditado aí entre os socorristas, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar. Beleza? Então, assim, como eu falei, não dá pra gente trazer todas as situações. Por isso que é importante você reconhecer imediatamente o que aconteceu, onde aconteceu e como aconteceu. Tá joia? E para contextualizar um pouco mais isso para vocês, você precisa fazer o quê? Uma análise rápida e crítica. Beleza? Tem que ser rápido, pessoal. Nossa, é um acidente com muitas vítimas. Você não vai atender essas vítimas agora. Por quê? Você precisa do quê, gente? De apoio, né? Que vai estar aqui embaixo, aqui, ó. Beleza? Você precisa de apoio. Qual a situação do momento? Pedido de ajuda.
Preciso do bombeiro? Preciso do SAMU? Preciso da polícia? Preciso de agente de trânsito? Preciso da guarda municipal? Que tipo de ajuda? Para quem que eu ligo? Qual que é o telefone de emergência, não é verdade? Então você precisa fazer uma análise rápida e crítica. Ah não, meu vizinho veio aqui em casa e chamou porque a vozinha lá, ela desmaiou. Ó, uma situação que não tem tanto risco para você. É uma senhora, né, que está ali precisando de ajuda. Ela teve um desmaio, que com procedimento simples, às vezes, não houve trauma, não é uma emergência traumática, é uma emergência clínica. Você vai chamar ela respira, tem pulso, você vai colocar em decúbito lateral, que é uma posição de recuperação. Não se preocupe com esse termo, tá? É virar a pessoa de lado, virar de ladinho, tá? Para ela poder melhorar ali, né, seu quadro clínico e ela vira, acordar. Então, uma análise crítica rápida, beleza? Da situação. Gente, aquela situação grande, catastrófica, é lógico, você sabe que vai precisar de apoio, que você não vai conseguir fazer muita coisa. Ainda mais se você não tiver recurso. Eu estou falando de primeiros socorros aqui, é coisa do dia a dia, tá? Se você é um socorrista e já trabalha, lá você tem todo o recurso. Você tem kit de primeiros socorros, você tem outros profissionais que trabalham com você, né? Então, é diferente, tá joia? Aliás, né? Fazendo uma adenda aqui, pessoal, para você que queira se profissionalizar na área, ser um socorrista, uma socorrista, trabalhar na área, tá? Salvando vidas ali, eu tenho o meu curso completo de formação de socorrista, tá joia? Que assim, um precinho hoje, pessoal, um valor, uma taxa única, um pagamento único, beleza? Você vai ter, eu não quero nem falar de pagamento, presta atenção, é um curso completo, tá joia? Com mais de 100 horas o curso, beleza? Onde você vai aprender do básico ao avançado a como ser socorrista, tá joia? E ao final desse curso você vai ser certificado e pode usar esse certificado para arrumar um emprego na área. Inclusive lá dentro eu trago, né, maneiras de como você pode ser remunerado, as várias modalidades que dá para você ser remunerado trabalhando tendo o curso profissionalizante de socorrista, tá? Então é um curso que eu te ensino do básico ao avançado, num método simples, passo a passo, mas você não é obrigado a comprar. Assiste aqui, esse curso de primeiros socorros já vai ensinar você a salvar vidas e você pode usar da melhor maneira, tá? Só que aqui não tem um certificado, beleza? Lá dentro do curso de socorrista, não. É um curso, então, profissionalizante que eu ensino você a trabalhar como socorrista e te mostro onde e como você pode trabalhar e quais as remunerações nesse mercado, tá? Agora sim, né? Falando de valor, pessoal, menos de uma pizza, beleza? Quanto custa uma pizza aí onde você mora hoje em dia, tá? Então, ó, é um valorzinho menor que uma pizza. Se você tiver interessado, eu vou ficar muito feliz, tá? De ter você dentro do meu treinamento de curso de formação de socorrista. O link vai estar aí abaixo no primeiro comentário desse vídeo aqui, no primeiro comentário fixado, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, me adiciona lá no Instagram, me chama lá que eu tiro suas dúvidas, tá? @roberto.defende, beleza? Continuando a aula aqui, foca nisso agora, aprende primeiros socorros, beleza? Depois, se você quiser, o curso vai estar em todas as aulas aí, eu vou deixar o link do curso e do meu Instagram aí para você me seguir e tirar as dúvidas que quiser aí, tá joia? Fica à vontade, beleza? Bom, análise crítica e rápida então você vai fazer, beleza? Qual a situação do momento? Qual a situação do momento? Quantas vítimas eu tenho? É um acidente, eu tenho um produto perigoso envolvido, o veículo está pegando fogo, não está. É dentro de uma residência uma pessoa que está passando mal, que desmaiou, que teve uma convulsão. Não, é uma pessoa que, por exemplo, se queimou fazendo uma comida dentro de casa. Então eu tenho aqui uma vítima de queimadura, beleza? Então são várias as situações que calma, respira. Eu vou ensinar um método simples para você atender. Um método de primeiros socorros basicão, que você vai atender todas as situações. Todas. Roberto, defende todas as situações? Sim. Todas as situações, tá joia? Ajuda, você vai precisar, gente, nós precisamos de ajuda. Mesmo trabalhando como socorrista, eu preciso de ajuda. Tem ocorrência que eu não consigo resolver, preciso de suporte avançado, ou seja, preciso de um médico no local, entendeu? Porque é grave, extremamente grave a situação. Ou que eu consiga conduzir essa vítima de uma maneira segura, estável, até as mãos de um médico. Eu preciso entregar essa vítima rapidamente na mão de um médico. Roberto, dá um exemplo para mim. Hemorragia interna. Eu não consigo fazer nada com uma vítima de hemorragia interna, a não ser estabilizar, deixar ela calma. A partir do momento que eu suspeito, eu reconheço através de sinais e sintomas hemorragia, vai ter aula de hemorragia, fica tranquilo. Através de sinais e sintomas simples, eu reconheço uma suspeita de hemorragia. Eu preciso entregar essa vítima na mão de um médico. Eu costumo dizer que hemorragia interna é igual a centro cirúrgico. Então a gente precisa entregar a vítima na mão de um médico
e ela precisa ser operada, porque é interno o sangramento, precisa abrir para estancar esse sangramento, tá joia? E aí qual tipo de socorro que eu vou precisar? Bombeiro, SAMU, polícia, trânsito, né? Então assim, vai do quê? Onde aconteceu, o que aconteceu, como aconteceu. E aí você vai verificar que tipo de ajuda você precisa, tá? Vamos lá. Bombeiro, telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, 193. Modalidades de atendimento do bombeiro. Vítimas de emergência traumática. Beleza? Emergência traumática, seja qual for ela. Envolveu um acidente, Corpo de Bombeiros. Salvamento, todos os tipos de salvamento. Aquático, terrestre ou em altura. Toda vítima de trauma aquático, emergência aquática, emergência terrestre ou altura, Corpo de Bombeiros. E, óbvio, carro-chefe do Corpo de Bombeiros, quando você pensa em bombeiro, o quê? Apagar o fogo, né? Então, combate a incêndio, qual for o incêndio, Corpo de Bombeiros, beleza? Casos graves de emergência que ameaçam a vida num curto espaço de tempo, pode acionar o Corpo de Bombeiros, também deve acionar o Corpo de Bombeiros, tá? Por exemplo, vítimas de parada cardiorrespiratória, engasgamento, chama também o Corpo de Bombeiros, beleza? Apesar que tem modalidades que o bombeiro e o SAMU, eles atuam em conjunto. Se o SAMU não pode ir, a viatura deles está muito longe, as centrais elas se comunicam entre si, o bombeiro vai, e vice-versa, tá bom? Então o bombeiro, por exemplo, atende acidente de trânsito? Sim, emergência traumática. Compete ali ao bombeiro, tá? Conhecimento mais técnico de vítima de emergência traumática, tá? No que tange a estabilização, remoção de veículos, remoção de vítima dentro de veículos onde ela esteja presa às ferragens. O SAMU não tem ferramenta nem EPI para atendimento de vítimas presas à ferragem, tá joia? Mas o trabalho pode ser em conjunto, o bombeiro retira a vítima do veículo, o SAMU é muito mais competente na parte clínica médica de atendimento à vítima. Desculpa. Não vou cortar, tá? O SAMU, ele tem muito mais conhecimento, são profissionais com muito mais conhecimento clínico de atendimento à vítima, tá? Mas o que compete mais é a emergência que o SAMU ou a urgência que o SAMU atende, tá? Todas as clínicas, crises convulsivas, desmaios, intoxicação, envenenamento, tá? A picada, né, de animais peçonhentos, suspeita de infarto, acidente vascular cerebral, tá? Então essas modalidades mais clínicas, o SAMU tem uma competência excelente para isso daí e também para as emergências traumáticas de mais simples de cunho que não exija resgate, que não exija salvamento em decorrência da técnica, do aprendizado e principalmente do EPI, né, gente? Se tem uma vítima dentro de um veículo que está vazando combustível, tem probabilidade de pegar fogo, risco de pegar fogo, o SAMU não tem um EPI, uma roupa que proteja ele ali, por exemplo, se caso tiver um incêndio. O bombeiro tem, além do conhecimento técnico e a capacidade técnica para esse tipo de ocorrência, para esse atendimento. Beleza? Só para ficar contextualizado aqui, gente, não é para gerar ciúme, pelo amor de Deus, tá? Em alguns lugares existe uma birrinha aí, uma briguinha entre SAMU e bombeiro. Para com isso daí, gente. Nós precisamos salvar vidas. Vamos trabalhar em conjunto. Beleza? É questão de competência técnica e EPI, equipamento de proteção individual. Você não pode se tornar uma outra vítima numa ocorrência, tá joia? Beleza? E aí, obviamente, se tiver situações que envolvam crime, policiamento, situações de trânsito, pode ser o policiamento, a guarda municipal ou agentes de trânsito, beleza? Entre outros órgãos aí, não vou avançar muito porque essa aula já está ficando muito longa, não é verdade? Nós estamos aí com quase meia hora de aula, beleza? Mas vamos lá, prosseguindo. Consigo agir em segurança? O conseguir agir em segurança, né? Será que eu consigo agir? Então, quais situações? Vamos só organizar aqui o mapinha aqui. Caso a situação esteja insegura, a ação deverá ser à distância até a chegada do apoio especializado. Esses apoios que eu falei anteriormente. Situações simples, sem grandes riscos, ação imediata. Então você deve fazer o atendimento de primeiros socorros para situações que simples, sem grandes riscos, avaliado por você. Lembra da análise rápida e crítica, tá joia? Então você vai avaliar a situação. Caso esteja insegura, você não vai agir. Você deverá ficar numa posição de segurança e não se colocar em risco, tá bom? Porque você pode acabar se tornando uma outra vítima. Esse conhecimento ele é básico, lembre-se, primeiro socorro, conhecimento mais básico, que é um conhecimento mais avançado,
você já sabe, link no primeiro comentário do meu curso de formação de socorrista, beleza? Então, ação imediata para situações simples. E para finalizar a aula de hoje, biossegurança, né, gente? Nós precisamos, eu não falei de EPI, a situação de alguns tipos de ocorrência que o bombeiro atende, que o SAMU não atende, né? Além da competência técnica, o EPI, equipamento de proteção individual básico, tá? Que você pode adquirir isso, gente, Mercado Livre, Shopee, você compra isso daí, é muito barato, tá? Luvas de procedimento, aquelas luvas que o pessoal chama de luva cirúrgica, né? Que atende aí, que o pessoal utiliza no hospital, e também o SAMU, Corpo de Bombeiros, né? Equipes de atendimento de primeiros socorros ou atendimento pré-hospitalar, tá joia? Bom, qual que é o EPI básico, então, para atender? Luva, né, gente? Óculos para respingos e máscara para os aerosóis, para eu não respirar, né? Opa, desculpa, tá cortando um pouquinho na tela aqui. Opa, agora sim, tá joia? Deixa eu só fechar aqui isso aqui para não ficar te distraindo, chamando a sua atenção, beleza? Então, o EPI básico, luva, óculos, se não tiver, por isso que eu deixei até grande aqui, se não tiver, não tenha contato com fluidos corporais da vítima. Fluidos esses, sangue, urina, fezes, vômito. Eu defendi suor. Cara, suor, se você não tem nenhum ferimento na tua mão, né? E a pessoa também ali não tem nenhum tipo de ferimento, é só um suor. Suor por suor, gente. A gente não realiza, pratica alguns tipos de esporte, por exemplo, futebol, todos os esportes que envolvem contato, as pessoas transpiram. O suor em si não contamina, tá joia? Mas, todo caso, a gente vai evitar utilizando o quê? De EPI. Óculos, luva, máscara, né? Seguindo o processo certinho. Luva, óculos e máscara, tá bom? Então não tenha contato com fluidos corporais, principalmente esses que eu tô deixando aqui. Sangue, urina, fezes e vômito. Defende. Eu peguei uma toalha, coloquei sobre o ferimento para parar o sangramento, mas a toalha foi uma barreira de proteção. Decisão sua, tá bom? Você é que vai fazer a análise crítica e rápida para verificar riscos potenciais para você, beleza? Quer usar de meios de fortuna, que a gente chama, para fazer uma barreira ali, tudo bem, não tem problema, tá? Desde que você resolva o problema imediato. É um grande sangramento? Se eu não tiver luva, pessoal, talvez eu vou fazer isso. Eu vou arrumar alguma coisa que seja uma barreira entre a minha mão, né, e a lesão, mas que pare o sangramento da vítima e eu não tenha contato com esse sangue, beleza? Meios de fortuna. Dá pra gente utilizar e salva vidas também dessa maneira, beleza? Bom, essa foi a aula de hoje, uma aula mais introdutória. Se ficou alguma dúvida, já sabe, me chama lá no Instagram, beleza? Segue lá, se quiser saber mais sobre o meu curso, o link tá aí no primeiro comentário, é só acessar lá, tá joia? Você vai ver o valorzinho simbólico que é aí, menor que uma pizza tá hoje, tá? Aproveita porque eu vou aumentar, beleza? Eu vou aumentar, eu vou trazer muito mais conteúdo nesse curso, esse curso completo, tá joia? E é justo que eu aumente o valor aí. Quando? Não sei, tá? Então, se você está assistindo hoje esse vídeo aqui, tem interesse de ser um socorrista, corre, acessa aí, porque às vezes ainda tá no preço promocional ainda, com valorzinho aí menor que uma pizza aonde você mora aí, eu tenho certeza, beleza? Vou ficando por aqui e a gente se encontra na aula 2 de primeiros socorros desse curso 100% online aqui no meu canal do Defende. Aproveita, se inscreve, né? Por favor, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário abaixo, me segue lá no Instagram, @roberto.defende, e a gente se vê na aula 2 de primeiros socorros, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê na próxima aula. Tamo junto.